Quero começar deixando com você o primeiro verso do Salmo de número 107. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, nessa terça, 8 de novembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, muita gente viu, está comentando uma matéria do jornal Fantástico, do programa jornalístico e de entretenimento da TV Globo, Fantástico, no último domingo, que fez ali uma abordagem sobre a questão do local onde houve a ressurreição de Jesus Cristo, né? O programa falava sobre a restauração da igreja, construída lá no século IV, sobre a pedra onde se acredita que o corpo de Jesus foi depositado, isso após a crucificação. Quando a narração da reportagem disse: a tumba não guarda mais o corpo de Jesus, que desapareceu dias depois do sepultamento. Depois dessa expressão, dessa frase, muita gente entendeu que se tratava de uma negação da ressurreição. Eu quero ouvir a sua opinião aqui, participação dos nossos debatedores, que tudo vira notícia, as pessoas vão discutindo isso nas redes, debatendo esse tema. É sempre bom trazer uma resposta até sobre a questão da ressurreição. Afinal de contas, esse é um dos marcos da questão do cristianismo, da nossa fé, e é tão importante ter uma oportunidade como essa e aproveitá-la para poder trazer uma perspectiva bíblica, uma perspectiva das escrituras a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. A mãe é a principal influência na fé dos filhos, é uma pesquisa de um instituto americano que traz esse dado. A mãe é a figura mais importante para a formação religiosa dos seus filhos, até mais do que o pai. Eu quero ouvir sua opinião também, ouvinte amado, e saber como é que você lida com essa enorme responsabilidade. Você que é uma menina, está acompanhando a gente aqui na 93 FM. No mês passado, um relatório divulgado pela ONG Salve as Crianças apontou o Brasil como o pior país da América do Sul em termos de oportunidade e desenvolvimento de meninas. Também vamos estar discutindo esse assunto aqui, pela graça de Deus, se der tempo, evidentemente, além aqui de um grupo de pais que organizou uma greve dos deveres de casa. Esse é o sonho de boa parte dos nossos alunos, dos estudantes. Quem fez a greve para não fazer dever de casa durante um mês inteiro, quem promoveu a greve foram os pais. E aí, o que você acha desse assunto, ouvinte? Quero a sua opinião aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Não gosto dessa concepção de igreja, diz aqui uma de nossas ouvintes, e de evangélico típico. Eu sou uma pessoa de natureza independente, não gosto de ajuntamento, reuniões e coletividade, embora reconheça que a maior parte das pessoas precisa frequentar uma igreja para ser salvo. Acredito que isso não seja imprescindível para pertencer de fato ao corpo de Cristo. É pecado não ser membro de nenhuma igreja. Ser fiel, ler a Bíblia e seguir os mandamentos de Cristo não são suficientes para a salvação. Deus respeita a minha opção de não querer frequentar a igreja, e aqueles que estão na igreja, mas de fato não são cristãos. Qual é a sua opinião, ouvinte amado, sobre esse assunto? Vamos inicialmente ouvir aqui os nossos debatedores. Pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes da Melhora Rádio 93, bom dia aos caros colegas à mesa. Esse é um assunto muito atual,
que evoca sentimentos inúmeros dentro de nós quando pessoas se percebem que a igreja não tem mais valor na sua vida. Observa-se que as pessoas querem o Cristo, o noivo, mas não querem a noiva. O ato de congregar, estar junto ou não estar junto, muitas vezes acontece por aqueles que sofreram um desapontamento interpessoal que fizeram com que eles achassem que a igreja não é um lugar para estar. Outros não, é um movimento muito claro que ataca a igreja, uma igreja instituição, uma igreja CNPJ, uma igreja que tem organização, uma igreja que o clero é um pouco arrumado, uma organização hierárquica. Então há um ataque frontal a essa organização, dizendo que a igreja de Cristo, como sendo orgânica, não precisa ser uma instituição. Ora, se a igreja, apontada por Jesus, ela precisa batizar, ela precisa disciplinar, ela precisa congregar, ela precisa reunir, é óbvio que tem que ter uma mínima organização. Eu sou contra a institucionalização da igreja também, mas não vejo na Bíblia ponto nenhum que a igreja se faz por um organismo só, por um membro só, por uma pessoa só, por um indivíduo só. Quando nós olhamos para a Europa, e nós vamos ver a cristandade, a cultura judaico-cristã se perdeu, aonde foi o berço do cristianismo, Hoje, se você fala com um jovem europeu sobre conceitos éticos e morais cristão, ele olha para você meio que diferenciado. Então, hoje a Europa se torna-se um campo missionário, obviamente. Por quê? Porque a cristandade, essa cultura judaico-cristã se perdeu, E o cristianismo, então, se esvaziou-se lá. E por quê? Por causa do secularismo. E o secularismo traz isso um pouco para o Brasil. Bom, eu não confio em ninguém, eu só confio em mim mesmo. Então, se eu só confio em mim mesmo, eu me basto, eu me sirvo, eu me admoesto, eu me ensino, eu me discipulo. E isso é impossível, porque quando o apóstolo Paulo está normatizando a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 14, de um advento que estava acontecendo na igreja, que ele precisou doutrinar a igreja, ele diz: quando vos reunis, uns têm salmos, uns têm cânticos. Na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós somos um corpo que recebe múltiplos dons do Espírito Santo para um fim proveitoso para a igreja, para a edificação do corpo como um todo. Então, como um membro pode edificar a si mesmo? Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia também aos nossos debatedores que estão aí conosco aqui na mesa. JR, é interessante, eu queria pontuar logo inicialmente, que a gente tem como demarcar historicamente essas mudanças, Desde o período do Renascimento, onde Deus deixou de ser o centro de todas as coisas e o homem caminhou para o que nós chamamos de antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro de todas as coisas, e aí passa posteriormente pelo iluminismo, aonde a razão precisa explicar todas as coisas, até a nossa chamada hoje revolução tecnológica, que coloca o mundo na sua mão, mas acaba isolando você, criando uma nova forma de relacionamento, acentuando a questão do individualismo. Há uma demarcação histórica para que pessoas hoje estejam pensando em viver um cristianismo dissociado da comunidade, da coletividade. Aliás, nós fazemos muitas coisas hoje dissociados da coletividade, nós brincamos hoje sozinho. Antigamente você ia para a rua e brincava e precisava do outro para fazer isso. Hoje não, tá? Então não é uma coisa que acontece somente na igreja. Agora, vamos reconhecer uma coisa. Vamos para a Bíblia, A primeira constatação negativa da Bíblia tem a ver com coletividade. Não é bom que o homem esteja só. A primeira constatação negativa da Bíblia tem a ver com coletividade. Deus chamou Abraão e disse que a partir dele faria um grande povo. Então Deus chamou Abraão para viver a coletividade. Deus escolheu Israel para que Israel manifestasse ele ao mundo. Então escolheu um povo para que esse povo pudesse viver a coletividade. Jesus resolveu sair de Nazaré
aonde ele era carpinteiro, para poder viver a coletividade, né? Ele chama discípulos para que tenha uma vida de coletividade, ele caminha com pessoas, certo? A própria igreja primitiva era uma igreja que se reunia diariamente no templo e partia o pão de casa em casa, ou seja, coletividade. Então, em nenhum lugar na Bíblia, Deus quer que você desenvolva a vida com ele sem participar de uma coletividade. Então, ainda que você não chame isso de igreja, para não lembrar a instituição, então usa a palavra comunidade, né, com a palavra mais próxima até do texto, que a gente aqui entende que igreja é comunidade, mas a palavra viver em comunidade é importante. Koinonia é isso, é preciso que haja koinonia, porque é na comunidade que Deus, ele nos conserta, é na comunidade que Deus reorienta nossas tradições, é na comunidade que Deus nos ajusta, é na comunidade que Deus nos ensina. Não dá para fazer isso individualmente. E eu tenho um versículo que diz exatamente sobre se é pecado ou não é, né? Mas aí, não sei se eu leio agora ou leio... favor. Posso ler? Então, Hebreus 10, 25. Eu vou ler na linguagem de hoje ainda, para ficar mais fácil para o nosso ouvinte entender. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. São 11h15 na 93 FM. O pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Coelho da Rocha. Pastor, também queremos ouvir a sua opinião. Ouvinte dizendo que não gosta dessa concepção de igreja, de evangelho típico. Conta até que é de uma natureza independente. Tem um pouco aí de aversão a ajuntamento, reunião, coletividade. E traz a sua perspectiva até salvífica aqui, relacionada intimamente com a presença na igreja, mas o que está realmente de fundo aí é essa perspectiva desse envolvimento, desse comprometimento ou não. Um de nossos ouvintes aqui, uma delas diz: a palavra de Deus diz que devemos viver em união com nossos irmãos, e quem se isola busca os seus próprios interesses, opina uma de nossas queridas ouvintes. Pastor, a sua opinião. Uma coisa que eu acho muito interessante em Jesus é que ele sempre tinha lugar para todo mundo. Teve lugar para uma pessoa intempestiva como Pedro, os filhos do trovão, Tiago e João. Não sei se ele estaria na minha equipe. Acho que eu não deixaria Pedro entrar na minha equipe, nem Tiago e João entrar na minha equipe, nem Judas entrar na minha equipe, mas Jesus deixou. Jesus deixou. Então, na questão da igreja, nós temos uma institucionalidade, mas não podemos imaginar que nesse tempo que nós estamos, não existe excepcionalidade, né? Então, eu vejo aqui, não gosto, é um direito da pessoa, né? Ela se coloca como excepcionalidade, que lê a escritura, que ore, né? Que na medida do possível tenha alguma vida em comum, que eu imagino que ela tenha família, né? Imagino que ela tenha amigo mesmo que seja no trabalho. Se pode ter amigos no trabalho, se pode ter amigo na rua, se pode jogar vôlei, se pode não ser 11, que acho que pode de vez em quando também ir na questão do culto ou da vida com relacionamento. Como o nosso querido pastor colocou e os demais debatedores, o nosso modelo é Jesus. Se a gente não quer um modelo de Jesus, é um direito que temos, né? Cada um arque com as suas opções, né? E ele, quando quis mudar o mundo, ele chamou 12. Instituiu, né? Ele buscou como exemplo. Aí não ficou satisfeito com os 12? É pouco ainda? 70? 3 mil? 5 mil? E até hoje não parou de crescer essa maior igreja do mundo, né? Entra século iluminismo, entra uma série de conceitos filosóficos, antropológicos, sociológicos, e a Bíblia continua, né? Queimaram por um tempo, mas não tem jeito, a gente faz de novo, né? E também a questão da vida em comum, né? Agora imagina uma pessoa que está em depressão, ele não tem ninguém para dizer: meu irmão, vamos orar junto. Isso. Quem vai orar com ela? Vai orar com quem? Né? Ela está desesperada, não sei mais do que, vai pegar uma corda e se enforcar? Não.
tem chance. Esteja com outro irmão, com outra irmã, converse. Da mesma maneira que você precisa de ajuda, outros também precisam. Nossa menina da mesa de hoje, pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados. Pastor, aqui uma de nossas ouvintes de Campo Grande dizendo: J.R., estou há 4 meses sem ir à igreja após uma decepção. Hoje eu me arrependo de não ter aguentado um pouco mais, diz ela. Outro ouvinte aqui no nosso WhatsApp, o 968038319, dizendo: J.R., há muito tempo eu não me sinto bem em uma igreja. Isso está me deixando confusa. Estou sempre de uma igreja para outra sem que eu me encontre para congregar. E o que é pior, eu sou membro de uma igreja, mas não frequento. Visito a igreja da minha sogra, também visito a igreja do meu noivo, mas não me sinto bem em nenhuma delas. O que eu faço? Já pensei sim em não fazer parte de nenhuma igreja, mas eu sinto falta de congregar. Coisa boa, né? Falta de congregar. Bom dia, J.R. Bom dia, nossos queridos ouvintes e debatedores também. Eu me alegrei com tudo que eu vi até aqui. É triste ouvir até aqui com relação à refutação acerca desse comportamento. É triste que esteja aí surgindo uma nova expressão, que são os desigrejados, aqueles que optam por estar fora da igreja. Gostei dessa frase. Alguns acabam optando por se desigrejar, mas acabam tirando Cristo, né? Então não adianta, não tem como ser igreja sem Cristo se o nosso modelo de fato é Cristo. O problema propriamente dito não se dá no fato de não querer estar na coletividade, uma expressão muito utilizada até aqui. O problema todo é o que isso provoca em nós, essa autossuficiência. Me preocupo quando na expressão do nosso ouvinte que nos escreveu, ele diz: acredito que algumas pessoas precisem frequentar para ser salvo. Não, peraí, a gente não frequenta para ser salvo, a gente é salvo e por isso tem prazer de frequentar, de estar, de participar, de se envolver. A nossa querida ouvinte que nos escreveu falando sobre o desejo de congregar, tal qual a outra que se lamentou por não ter suportado até o final, eu acredito que se envolver com o corpo de Cristo é um grande antídoto para isso. Quando você se envolve pela causa correta, não importa as intempéries que passa, você permanece. O envolvimento para descobrir habilidade, talento, dom, chamada, ministério, serviço. Quando você serve o corpo de Cristo, isso te fortalece, te coloca numa meta, num alvo, para você prosseguir e não parar, independente do que aconteça ao teu redor. Então eu acredito, o J.R., que quando a pessoa se descobre voltado para o universo de como pode servir o corpo, ela vai parar de criticar como as pessoas a servem e vai começar a pensar em como ela pode servir melhor aqueles que estão dentro do corpo. Tudo bem, a gente pode afirmar aqui com tranquilidade, com base no que foi dito aqui, que a igreja que nós conhecemos, a igreja que nós frequentamos, ela não é perfeita. Isso já foi dito e repetido por diversas vezes. Você não vai encontrar uma igreja extremamente adequada. Não, essa igreja é ótima, perfeita, não tem dificuldade. Você concorda com tudo que seu líder fala? Isso é céu. Na terra, a gente discorda da gente mesmo. Você já imaginou? Você se olha e fala assim: hoje eu tô mal. Aí um dia você diz: farei isso. Depois você diz: por que eu fiz isso? Está brigando com você mesmo, não é verdade? Então, se existe essa dificuldade, a gente tem que entender que este é um processo. Agora, compreenda, essa ausência, pelo que foi dito aqui, ele produz um enfraquecimento espiritual, gera um esfriamento espiritual. E a pergunta a ser dita é: a quem interessa isso? A quem interessa esse enfraquecimento, esse esfriamento, todo esse processo que produz ou que é resultado disso, desse afastamento na nossa vida? A pergunta é essa, para ser parte da reflexão dos nossos queridos ouvintes, do entendimento de todos nós. Ouvimos aqui que não é a igreja que salva, quem salva é Jesus Cristo, nós somos salvos pela graça. Ouvimos aqui a importância da igreja para os relacionamentos, para a comunidade. Ouvimos aqui a importância da igreja como ambiente para a intercessão. Ouvimos aqui a igreja como ambiente de intercessão, a igreja instituída, a igreja organizada. Não é perfeita, mas ela está de pé. E só está de pé pela graça de Deus, apesar de todas as intempéries e de todas as dificuldades que ela vem enfrentando ao longo dos anos. São 11h23. Eu quero dar algumas distinções. A igreja não é prédio. Ir não é ser. A igreja não salva, mas é na igreja que encontramos a salvação. Quando a gente desmistifica a igreja como local e coloca a igreja na pessoa, em nós e nesse corpo que se reúne para a adoração, o próprio texto em Hebreus capítulo 10, verso 24 diz: para nos estimularmos uns aos outros
e orarmos uns pelos outros. Estou acrescentando dos textos, né? E estarmos juntos conservando a nossa fé até o dia que se aproxima, ou seja, está se aproximando, as coisas vão piorar, né? Os sinais estão aí. Então assim, eu vou à igreja. Não, você é a igreja que se reúne como? Não é ir ao prédio que te faz ser igreja, é estar junto que te faz ser igreja, é ser um com ele que te faz ser igreja, é admoestar ao próximo que te faz ser igreja, é proclamar, porque a igreja foi chamada para proclamar. Isso fazemos lá fora e não aqui dentro. Aqui dentro usamos os dons para edificação do corpo. Aqui está o grande detalhe: como é que eu edifico a mim mesmo? Como é que eu me edifico sozinho? Eu tenho todos os dons em mim mesmo. Esse está o grande detalhe, a importância de se reunir. E não se limite, em hipótese alguma, a ouvir o debate 93 ou a rádio 93 durante 24 horas ao longo de todo o dia, acreditando que isso vai substituir a sua presença na igreja. Não se iluda. Não faça isso. Não queremos isso. Não recomendamos isso. A rádio tem programação 24 horas, mas não é para você deixar de ir à igreja. E também não pode dizer, não, eu ouvi essa semana o culto doméstico, também ouvi a pregação do pastor tal, da ministra do evangelho tal, eu participo do debate todo dia, eu canto, eu oro, eu louvo, então não vou à igreja. Não entra nessa. Essa não é a recomendação dessa emissora. JR, eu vou repetir algumas palavras que na realidade não são minhas, né? É de um livro que eu li que me marcou profundamente, né? A igreja não é lugar de pessoas que têm um currículo irrepreensível. O meu currículo não é repreensível, JR. O meu não é, e de ninguém da igreja. A igreja, ela é um lugar onde existem pessoas sentadas ao seu lado que são ex alguma coisa, né? E todos nós passamos por isso. Nós somos ex alguma coisa, né? Somos libertos pelo sangue de Cristo, mas temos uma vida pregressa, né? Algumas pessoas que estão conosco na igreja, né, parecem que estão curadas porque os sintomas não estão desaparecendo, mas de vez em quando elas têm recaída, né? Nós também de vez em quando temos recaídas. A gente precisa parar de, primeiro, nos considerar perfeitos, mais perfeitos do que as pessoas que estão na nossa comunidade, certo? E deixar de reconhecer que a nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso lado, estão em tratamento, tanto quanto nós, né? Então o máximo que você vai conseguir enxergar na igreja são pessoas que estão em tratamento, são pessoas que são ex alguma coisa, que de vez em quando tem recaída, pessoas na igreja que parecem que são, mas ainda não são, entendeu? E nós também muitas vezes atuamos assim. Então vamos admitir que o problema não está na comunidade, o problema está na nossa incapacidade de olhar para nós mesmos e reconhecer a nossa inferioridade, e reconhecer o nosso pecado, e reconhecer que o outro precisa tanto da misericórdia de Deus quanto nós. 11h27. Escuta só o vídeo, ó. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Uma matéria exibida pelo Fantástico do último domingo tem sido criticada por cristãos. O programa estava falando lá sobre a restauração da igreja construída no século IV, sobre
a pedra onde se acredita que o corpo de Cristo foi depositado depois da crucificação, quando a narração da reportagem disse: a tumba não guarda mais o corpo de Jesus, que desapareceu dias depois do seu sepultamento. Textos pela internet apontam a afirmação como erro grosseiro de redação, já que nega o fato mais importante dos evangelhos. Outros vão dizer que é exatamente o oposto. Desapareceu porque ele ressuscitou. Por isso ele não estava ali mais. Bom, alguém já questionou você sobre a veracidade da ressurreição? Como você age quando sua fé é questionada? Alguma vez você mesmo já duvidou da ressurreição de Cristo? Estou perguntando isso aos ouvintes, os milhares de ouvintes espalhados pelo país e mundo afora, acompanhando a gente, que tem que assumir. Será que em algum momento da sua vida já houve aquele momento? Será que aconteceu? Quando a Santa Ceia foi instituída, e a lição que a Bíblia nos traz no texto da carta aos Coríntios, capítulo 11, que diz que nós devemos anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Pressupõe morte, ressurreição e vinda. E aí, queridos debatedores, essa segunda vinda de Jesus, tão aguardada e esperada, que depende da ressurreição. Então, eu acho que o debate é importante em qualquer esfera. Crer ou não crer é uma opção de cada pessoa, né? Quem vai a Jerusalém e fica em cima da tumba, perto da tumba, não sei mais o que, né? Eu não tenho nada contra, mas eu digo o seguinte: o importante não é o local físico, porque pode não ser. Tantos anos passados, né? Hoje, o que a gente poderia dizer? 500 anos atrás, o que era esse lugar aqui que nós estamos? O que era? Né? É muito difícil a gente precisar. De uma coisa nós sabemos, né? A ressurreição é uma máxima de fé. É uma máxima de fé. Nós cremos. E eu me recordo que Paulo, em Atenas, uma das primeiras coisas que ele falou, depois de um discurso fantástico, ele começou a falar sobre a ressurreição. O povo disse: opa, sobre isso te ouviremos mais tarde. É um assunto polêmico, é um espinho, mas é um espinho que ele levou na cruz por nós, e da mesma maneira que ressuscitou, ressuscitaremos com ele. Isso é uma máxima de fé. Bem disse, pastor, uma máxima de fé é para quem crê mesmo. A comprovação científica é o que todos acabam procurando, e por isso acabam, infelizmente, a mídia é muito tendenciosa para colocar o que quer. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo 2,15, para nós procurarmos apresentar-nos a Deus aprovados, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu entendo que manejar bem a palavra da verdade não é só ler, mas buscar experiências com Deus através dessa verdade que se estuda. Eu tive um episódio ontem com o meu filho, que chegou da escola estudando para ciências, hoje está fazendo prova agora, e ele disse: mãe, lá na escola se fala muito acerca de darwinismo, né? Que o homem veio do macaco. Como é que é isso? O professor fala tanto acerca dessas coisas, mas eu já estudei pela palavra que não é assim. E eu aproveitei aquele momento, aquele ensejo de curiosidade, sentamos, abrimos a Bíblia e pesquisamos sobre, porque ele falou: ciência comprova a Bíblia. Eu falei em muitas esferas. Sentamos e fomos estudar. E cada curiosidade acerca da NASA, que descobriu o dia que faltava, a passagem de Josué, os 10 graus acerca da passagem de Ezequias, ou seja, a mídia, a escola, e por muitas das vezes vão tentar formar opiniões que vão tentar confrontar a nossa fé. E a pergunta é justo essa: já confrontaram a sua fé? Agora, se você tem a sua fé não só pautada na palavra, porque não pode ser só a teoria. Por isso eu estimulo o meu filho para que ele tenha experiência com Deus. Eu perguntei na oração: você sente a presença de Deus? O Senhor já falou contigo? Ao batismo do Espírito Santo, as experiências que ele pode ter com Deus propriamente dita, a fim de que a fé dele seja solidificada e ninguém possa roubá-la. Algumas perguntas, pastora, são interessantes para os filhos. O que Deus falou com você hoje? Isso, são coisas simples assim. O que Deus falou contigo hoje? Aí pensa. Como assim, né? Aí tem que dar o tempo, né? Como assim? Tal, vai, continua. Amanhã fala outra vez, né? O que Deus falou contigo hoje? Uma experiência, hoje, né? Você teve culto, né? Teve mensagem? Teve mensagem. Como é que foi? Falou sobre isso. Então Deus falou isso com você. Nós estamos ensinando as crianças a pensarem naquilo que Deus falou com você de alguma forma. Agora, quando a reportagem traz isso aqui, esses dois entendimentos, eles são contraditórios. Um entendeu, eles estavam dizendo que Jesus desapareceu no sentido farisaico, né? De que o seu corpo foi roubado, né? A desculpa que foi dada naquela época. Outros vão entender, não.
Seu corpo desapareceu. E de fato, desapareceu do túmulo e reapareceu os seus discípulos. Aí sim, e depois foi assunto aos céus. A ressurreição é matéria de fé. Ou você acredita ou não acredita. Agora, a gente não pode querer que a ciência ela tenha um discurso religioso, né? E nem que a religião ela tenha um discurso científico, porque são dois campos que às vezes se encontram, mas são bem distintos, né? Então, vamos lá. Toda aquela região ali de Jerusalém, ela foi organizada, né? Ou reorganizada ao longo da Idade Média para atender interesses da igreja, né? E a história comprova isso. Então, provavelmente não é ali, é quase certo de não ser ali. Foi construído. Hoje nós temos dois pontos, um católico e o evangélico. Sim. Isso. Aí, só para começar a sua conversa, então, aí, tem dois lugares hoje. Então perceba, a gente tem cientificamente, você não tem essa comprovação também do local, né? Agora, se você não tem como comprovar cientificamente a resposta aqui, o relato é um relato segundo a ciência, o corpo desapareceu, né? Ele poderia dizer também, não, segundo a igreja protestante, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí o pessoal, mas segundo a igreja protestante, quer dizer, eu acho que é o discurso. Não temos nenhuma referência científica que possa comprovar a ressurreição. É matéria de fé, assim como outras coisas da Bíblia. E a reportagem, ela passa por um processo. Pode ser que tenha até sido dito isso, mas tenha sido editado. Aí a culpa não é nem do cara que narrou, tampouco do repórter que produziu. Às vezes tem lá uma presença que está acima disso. Qual o propósito, pastor Hélio, pergunta da ressurreição? Qual é o propósito da ressurreição de Cristo? Para a gente aproveitar a viagem aqui para falar sobre essa perspectiva também. Primeiro, assim, enquanto você vai a Israel, você tem dois lugares, né? Dos ditos Santo Sepulcro. E tem aquele que se assemelha mais, né? Que diz que ao jardim, se ao jardim em Israel, um clima árido, uma terra seca, é preciso que haja uma cisterna. Então um túmulo está próximo de uma cisterna que tem um jardim. Configura-se então que aquele seja o local mais aproximado da onde Jesus foi sepultado. Agora, a ressurreição, né? Ela é uma doutrina basilar do cristianismo. Por quê? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. Se entendermos a primícia como aquela oferta que santifica todos os filhos que vêm depois dele, então Cristo, que ressuscitou primeiro, santifica os filhos de Deus que vêm após ele. E todos os filhos de Deus que vêm após Cristo ressuscitarão também. Obviamente, então, crer na ressurreição é crer numa vida além túmulo, uma vida pós-morte, uma vida de um estado de um corpo glorificado, aonde o homem estará plenamente perfeito diante de Deus. Espírito e alma junto ou separado não importa, mas corpo glorificado, aonde ele terá plena satisfação de gozo eterno das coisas celestiais para viver a sua eternidade. Olha, a Bíblia nos diz aqui, querido ouvinte, olha, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, esse texto é a conclusão de uma reflexão importantíssima sobre a ressurreição operada pela graça de Deus na vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. 11h38, pastora Carla, vou começar a ouvir da sua opinião aqui, ó. A mãe é a principal influência na fé dos filhos, pelo menos é o que indica um novo estudo realizado pelo Centro de Pesquisas Pew Research. Segundo a pesquisa, as mães têm mais influência sobre a educação religiosa de seus filhos do que os pais, especialmente em famílias interreligiosas, onde cada um possui uma fé distinta. Você concorda com essa pesquisa? Na formação da sua fé, quem teve um peso maior, seu pai ou a sua mãe? É possível relacionar o resultado desta pesquisa
com o ensino bíblico de que o sacerdote da casa é o homem? Bom, JR, esse debate já começou lá fora, né? Os pastores, nós estávamos lá comentando acerca disso, acerca dessa influência, e uma das coisas que a gente acabou falando, que outrora o pai que trabalhava, a mãe ficava em casa, tinha mais tempo. Hoje em dia a mãe já trabalha fora também, então eu acredito que se dá por essa facilidade que a mulher tem de conversar, essa paciência do falar. A Bíblia vai falar em Provérbios 22 sobre instruir o menino no caminho que deve andar. Então essa disponibilidade acaba se dando na maioria das vezes, é claro que tem suas exceções, para a mãe, para a mulher, que acaba tendo mais essa riqueza de detalhes, essa sensibilidade. Acabei de contar o episódio com o filhote, que chegou da escola, perguntou, me interessei, parei. Não significa que o pai não faria, mas a mãe acaba tendo essa sensibilidade para aproveitar, para parar tudo que está fazendo e estudar com ele ali os fatos. Inclusive o pastor Júnior falou sobre isso, de inclusive instruir para independentes de ter os fatores científicos, de ter a sua própria experiência. Então a mãe convida para orar, convida para estar junto, convida para explicar. Então eu acredito que de fato ela influencia mais. Esse modelo de família que nós temos hoje, em que existem modelos tão distintos, né, diversos aqui, enfim, não seria esse olhar, quer dizer, a mãe é que está tomando conta e por conta disso é ela que tem mais influência, ou existe uma influência que é quase sobrenatural da mãe no filho? Eu acho que tem essa influência da mãe, sim, mas a sociedade está mudando também. Mas eu acho que a importância da mãe ainda é socialmente maior. Agora, JR, eu preciso testemunhar aqui, né? Principalmente por causa do primeiro assunto. No meu caso, eu fui para a igreja com 4 para 5 anos de idade. No meu caso, nem minha mãe, nem meu pai. No meu caso, foi a comunidade que me abraçou a vida inteira e fez de mim o que eu sou hoje. Se não fosse a comunidade, se não fosse a igreja, né? Eu hoje não seria pastor, eu hoje não estaria na igreja. Então, eu tive pessoas que me acompanharam, que me esperavam pequeno ainda, eu descer, que iam na minha casa, se comprometiam em andar comigo. Mas sabe? ela tem uma intervenção aí, o JR, tem uma intervenção, ainda bem que o debate começou lá fora. Que o reverendo Zito falou que foi uma vizinha que teve a sensibilidade de iniciar com a semente. Então, uma vez mais... Poderia ser um vizinho. Beleza, mas a gente está aqui falando que na maioria das vezes, e não desprezando, claro, essa influência masculina, que ninguém está desprezando que o tenha, mas na maioria das vezes a mulher acaba tendo mais essa sensibilidade de chamar, de buscar, de procurar, até porque só confiariam normalmente uma criança, um adolescente, normalmente a mulher que não ao homem, também tem esse cuidado, mas a mulher tem mais essa a sensibilidade de chamar, de ir lá buscar, vamos junto, e ver o almoço, e ver a janta, os chamariz. Então, por isso se dá, de repente, essa maior por parte feminina. Eu diria que há papéis a serem cumpridos, não existe papéis vagos. Se um não cumprir o papel, alguém vai cumprir. Se em casa não cumprir o papel, o de fora vai cumprir, o colega vai cumprir, né? O garoto que aprende a fumar com pais crentes e mães crentes, não aprendeu dentro de casa, mas ele aprendeu fora, em algum lugar. Então, pelo dito aqui, a pastora colocou bem, e o pastor também, é que talvez por ter um pouco mais de tempo, de estar mais próximo aos filhos, mas isso numa economia um pouco diferenciada que nós temos hoje. Quando o pai trabalha, a mãe trabalha, né? E a mãe tem a dupla jornada, a gente não pode esquecer disso. E além disso, ela se reserva a cumprir o seu papel de líder espiritual, né? Podiam ser 2, né? Mas às vezes é um, porque o outro, não, ela está fazendo, tá tudo bem. Então isso é uma questão de ocupação de espaço, né? O homem que não quer ocupar, eu sinto muito, eu ocupo meu papel, né? Minha esposa ocupa o seu papel. Quando a gente está junto, nós dois ocupamos o papel. Meu filho caçula, quando foi para os Estados Unidos, foi o último que foi, penúltimo que foi para os Estados Unidos, eu me lembro que eu e a esposa, sentado no quarto deles, conversando acerca de Deus e etc., o garoto teve uma manifestação espiritual, né? Teve uma manifestação espiritual ali, a gente conversando, não estava nem orando, nós não estávamos nem com mão sobre a cabeça. Então, influência e convicção, cada um precisa ocupar a sua e usá-la muito bem, porque quanto mais a gente usa, mais os filhos precisam.
Eu penso que a sensibilidade da mulher está mais voltada e é mais fácil acontecer isso, né? Embora esse modelo pós-moderno, ele é mais recente. Na verdade, o modelo mais tradicional, a mulher sim era da casa, que cuidava dos filhos, e o marido saía para o campo de trabalho. Hoje a sociedade tem mudado, sim, é óbvio que tem mudado, mas essa simbiose entre mãe e filho é muito mais forte do que essa ligação de pai e filho, né? O amor é muito mais forte, alguém que saiu de dentro de mim, alguém que foi gerado intra, né? Então isso é muito forte mesmo. Eu penso que dentro dessa perspectiva, né, aprove Deus que a mulher, não eximindo o pai, que tem que ser no texto sacerdote, né, o provedor, não só o provedor financeiro, mas o provedor da paz, o provedor da religiosidade, do conhecimento de Deus, o provedor da bênção do lar, o provedor da educação também. Então, nessa linha, eu penso que a mãe tem muito mais facilidade pelo tempo, pela sensibilidade, pela vontade de Deus, né, de que a mulher edifica a casa. A Bíblia diz isso, né? A sábia edifica a casa, ela constrói a casa e a tola destrói. Olha, independentemente no Brasil é desse jeito aí ou não, que a pesquisa não foi feita aqui, evidentemente tem suas características, peculiaridades. Observe a importância de se preparar melhor as mães para o exercício do ministério da maternidade. A pesquisa indica isso. A pesquisa indica o seguinte: olha, na igreja você treina a gente para um monte de coisa, mas o treinamento para saber ensinar, para saber doutrinar, para saber compartilhar o evangelho, a cada um com a sua etapa e com a sua linguagem, talvez seja, eu pelo menos peguei esse resultado aqui e falei assim: aí, nós estamos precisando investir nisso aqui, porque se funciona desse jeito que está aqui, se a pesquisa tem essa dimensão de oportunidade, de responsabilidade, nós temos então uma oportunidade. Podemos treinar melhor as nossas mãezinhas para que elas sejam melhores discipuladoras dessas crianças que já estão aí e daquelas que ainda... O que a igreja faz com as professoras do ED, Espaço de Desenvolvimento Infantil nas igrejas, mas nós só temos 2 horinhas, uma horinha com essas crianças, né? Dúvida. Então, se a gente reverter isso pro lar, olha que ganho nós vamos ter. Já tem uma arma poderosa, na minha opinião, é culto doméstico. Lá em casa, para a formação do Zaquinho, eu, meu esposo, meu filho, eu tô ensinando para ele que pra glória descer, e aí tem a ver com o primeiro tema, não tem que começar na igreja, agora tem que descer no nosso quarto primeiro. Então, eu tô ensinando para ele que a gente tem que ser exemplo dentro de casa, que primeiro a gente tem que ser referência dentro de casa, antes de querer chamar a glória lá na igreja. Olha Quando eu falo isso para o meu filho, me vendo pregar, me vendo na igreja, vendo o pai pastorear, eu estou ensinando para ele, se nós não formos crentes em casa primeiro, o ministério não vai começar com um holofote na cara nem microfone na mão, o ministério vai começar dentro da nossa casa. Então, para quem nos ouve aqui nessa manhã, em nome de Jesus, invista em culto doméstico, 1 hora, uma oração, um louvor, um hino, a mesa, isso é culto em família e pode fazer toda a diferença. Nessa linha, numa outra pesquisa aqui, um relatório divulgado pela ONG Salvem as Crianças apontou o Brasil como o pior país da América do Sul em termos de oportunidades e desenvolvimento de meninas. Entre 144 nações avaliadas, o Brasil ocupa a 102ª posição do índice de oportunidades para garotas. Em todo o continente americano, o país fica à frente apenas da Guatemala e Honduras no ranking que considera dados sobre casamento infantil, gravidez na adolescência, mortalidade materna, representação das mulheres no parlamento e conclusão do estudo secundário. Fazendo um recorte nos dados apresentados e dando destaque a ele para a discussão de hoje, a ONG afirmou que o Brasil apresenta números elevados de gravidez na adolescência e perguntamos: o que você acha que pode ser feito para que esse índice diminua? Se conhece alguma adolescente que esteja grávida? Na sua opinião, como a igreja deve agir nos casos de gravidez na adolescência? Veja como um assunto está conectado a outro. E nessa conexão de assunto, o ouvinte está acompanhando a gente e viu que, como tudo na vida precisa evoluir e crescer, o debate também evoluiu e cresceu. Nós discutimos diversos assuntos. Queremos discuti-los à luz das escrituras. Queremos pegar essas pesquisas, estudos que muitas vezes estão conectados aqui aos temas, tendo a participação efetiva dos nossos ouvintes, que para nós é fundamental. Por isso,
Compartilhe com seus amigos sobre o debate. E se você quiser apresentar sugestões e ideias, saiba que aqui existe um time, cabeça aberta, coração aberto, com muita fé em Deus para fazer o melhor possível para a glória de Deus e para abençoar a sua vida. Eu já falei isso e vou repetir, não me canso de repetir, a questão de papéis. Nós temos na sociedade brasileira um número assustador de meninas com 12, 13 anos que já são mães. Aí você pergunta, cadê o pai? Ninguém fala cadê o pai, né? Então, eu digo também, aí alguns riem, outros não, aí problema de cada um, né? Mesmo que ache isso cômico, o pai que é referência, a filha vai olhar no garoto, primeiro se ele é parecido com o pai dela. Aí ela tem um resguardo. Agora, se o pai é desconhecido, se o pai ela vê mais bêbado, mais drogado, ela não tem referência, qualquer um tá bom. Então, vamos melhorar o pai, vamos melhorar a família. Sem contar, sem contar esse exemplo, não só exemplo, mas essa participação ativa nos relacionamentos. Então a gente se assusta com a gravidez, reflexo de como a casa está, e elas iniciam a sua vida sexual, independente da gravidez, elas iniciam a sua vida sexual muito precocemente. Então, às vezes, não só o pai, mas a presença da mãe para auxiliar, para orientar e para ser a referência. Então isso acaba trazendo uma crise. Então, nem sempre, eu entendo que a questão do discurso, né? Mas às vezes a gente reproduz um discurso, mas nem sempre a questão está no diálogo e nos pais não serem referência. Senão, muitos pais nossos de igreja que são referência, que dialogam com os filhos, que fazem tudo pelos filhos, não passariam por isso, né? Então a gente precisa entender que às vezes a gente está reproduzindo também um discurso que já está celebrado na sociedade, né? Quando acontece um caso desse na igreja, às vezes a primeira coisa que a igreja pensa é o pai que errou. Quando o filho se envolve com drogas, não faltou assistência familiar. Nem sempre, tá entendendo? Então, assim, eu acho que a igreja, o que ela tem que fazer? Primeiro, não julgar. Segundo, orientar. Terceiro, não julgar. Quarto, acolher. Gente, Jesus, ele nunca perguntou para alguém de onde a pessoa estava vindo e como era a vida pregressa. Ele acolhia. Esse era o diferencial de Jesus. Ele não perguntava quem são seus pais. Aliás, a única vez que alguém disse foram os pais dele que pecaram, Jesus disse, você não está entendendo nada, isso está acontecendo para que a glória de Deus seja manifesta através dele. Então a gente precisa acolher, a igreja tem que orientar, acolher e evitar exercer juízo, porque as pessoas estão fragilizadas pela sociedade, fragilizadas pela vida, com uma situação completamente nova nas mãos, e aí a igreja às vezes vai lá e coloca mais um peso sobre os pais que estão envergonhados, sobre o filho que vai ter que enfrentar uma situação completamente nova, né? E não percebe essa possibilidade que você tem de fazer com que essa criança que está vindo tenha uma postura diferente daquela que a mãe, que o pai teve, porque cada história é uma história. Eu quero concordar com o pastor José, colega, porque há uma desconstrução da autoridade muito clara na nossa sociedade. E por conta dessa desconstrução, nós temos vários reflexos vistos e claros. Então, porque antes era menos e agora é mais? Porque antes a família, os pais, sim, exerciam a autoridade e eram modelo, eram exemplo. É óbvio que, em casos de exceção, os pais não podem ser culpados. Mas a grande maioria é que a ausência da paternidade e da autoridade cria esse desarranjo social que nós estamos vivendo. Crianças que não estão debaixo de autoridade não têm limites. E se elas não têm limites, farão coisas que a sua idade não permite. Isso é claro. Isso é óbvio. E é o que nós estamos vendo. Então a desconstrução passa pela lei da palmada. A criança não tem que ser espancada, mas tem que ter limites. A palmadinha que tiraram do papai e da mamãe
na área fofinha, né, na área traseira da criança, quando o diálogo terminou, quando o castigo não deu jeito, quando as reprimendas não deu jeito, quando o olhar, antigamente as crianças eram tolhidas pelo olhar dos pais, quando o olhar não deu jeito, quando cessou todos os recursos, a palmadinha no bumbum não é pecado não. A Bíblia orienta. Então assim, crianças sem limites serão delinquentes, drogados, terão gravidez na adolescência, não é? É o que nós estamos vendo. Então, para mim, a ausência de autoridade, a desconstrução da autoridade, da família tradicional, tem causado tudo isso na nossa sociedade. Eu dei aula para o ensino fundamental e ensino médio, infelizmente em colégio particular, nem público, né? Particular. E a gente acaba percebendo, infelizmente, a falta da estrutura familiar, mas a oferta desses relacionamentos, às vezes a gente fala sobre isso, que as más companhias acabam de fato corrompendo os bons costumes, ou para não se assentar em rodas de escarnecedores. Mas o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, essa Maria vai com as outras, esse João vai com os outros, acaba sendo também um grande índice de pessoas que são influenciadas, pessoas que não faziam e acaba fazendo. Quiçá, como disse o pastor Hélio, por falta da referência familiar, mas a gente também não pode desprezar o pastor Júnior falando acerca às vezes os pais não têm, não é culpa do pai, não é culpa da mãe, infelizmente essa pessoa vai ter essa decisão. Agora, que o relacionamento saudável pode influenciar para resgate, e gostei disso que foi dito. Infelizmente, às vezes a igreja vem com uma forma muito opressora, né, de resgate. Então, se a pessoa já sofre, seja pela ausência do pai e da mãe, ou até pela sua própria escolha, é muito ruim que, de fato, já cheguemos julgando alguém que já está tão ferido. E amo essa passagem bíblica, Lucas 19, com Zaqueu, onde a presença de Jesus amorosa, não julgadora, mas resgatadora, acabou trazendo para ele a consciência de que ele precisava mudar. Que esse seja o caminho para a igreja. Eu concordo com o reverendo Júnior, acho que a palavra bem equilibrada, julgar não acrescenta muito, mas tentar resolver, né? E a gente só tenta resolver quando a gente bota o dedo na ferida, né? Uma coisa assim que me é doloroso constatar é que se você você vê um garoto de 14, 15 anos com um fuzil desse tamanho no ombro, e o garoto ficar te olhando muito, você com cara de pastor ou de líder ou com Bíblia na mão, pode ter certeza, se você der um espaçozinho de assim, ó, bota o meu nome lá na oração. Reconhece a autoridade, né? Não sei o quê. Você, tem um familiar meu que é líder de oração, que eu não sei mais o quê, né? É claro que tem uma lacuna, que tem uma falha, que precisa ser coberta, que nós não estamos gerando filho para ser agente lá do tráfico, de seja lá o que for. E aí, o papel da igreja, assim, é acolher, é receber, é amar, é entender. Isso é a posteriori, não é antes. Antes o papel é da família, a posteriori aconteceu, aí vamos acolher, vamos amar, não importa de onde vem, aí sim a igreja exerce esse papel, mas antes não, ensinar os pais a serem pais. Olha aí, minha gente, vimos aqui uma série de oportunidades para crescimento hoje, tanto o crescimento pessoal, quanto o crescimento da família, quanto o crescimento da igreja. São oportunidades que Deus está nos dando aqui. Um dos temas que nós não trataremos hoje é sobre a tal da greve dos deveres de casa, que foi proposta pelos pais, entendeu? Os pais que fizeram a proposta, os filhos oraram e os pais responderam, né? Isso foi lá na Espanha. Tá querendo mudar de país, ouvinte? Calma. Tem muita coisa para resolver. Final do ano. Período bom, hein? Mas eu conto essa história para você amanhã aqui no nosso Debate 93. E aí, Marcela, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes debatedores, a respeito aí do nosso primeiro tema, nós perguntamos, você acha que é pecado cristão não frequentar a igreja? 53% dos nossos ouvintes disseram que não acham que é pecado. Obrigado, não. Queridos ouvintes, a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. E como a greve ainda não chegou aqui no Brasil, JR, a nossa promoção aí, a palavra-chave, bolsão 100%, para você ganhar aí no ano de 2007, uma bolsa integral de 2017. Achei que era uma bolsa retroativa.
É um aparelho, 2007. Perdão. Ganha o quê? 2017, Ganha o quê? Uma bolsa integral de estudos no Colégio Um dever de Força casa já feito? Material didático, uniforme, só o dever de casa Tem que fazer. tem que fazer. Até porque se é uma bolsa 100%, né, vai ter que dar o couro ali, vai ter que trabalhar bastante, entendeu? Então vamos lá. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Provérbios 4:9. A outra opção 4:9. é ir para a Espanha. Pode ser, mas amanhã você conta. Espanha. Pero vai ter que falar espanhol. Muito bem. Muito bem. Graças, senhor pastor Hélio André. Graças. JR, eu quero parabéns hoje. É hoje aniversário do pastor. Não, aniversário ministerial. 18 ministerial? anos de ministério eu tô completando. Não, eu hoje. entendi que o senhor tá falando 18 anos de vida. É de ministério. A carinha parece realmente. Que é isso? Representa só essa idade, mas são 18 anos na labuta aí. Eu quero agradecer as ovelhas que nos suportam esses anos todos, né? E que em oração tem nos sustentado, e agradecer ao Senhor por ter nos escolhido, porque é Ele quem nos escolheu. Ele disse: não foste vós que foste, mas eu escolhi a vós para que vá de fruto e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Obrigado por estar aqui, obrigado aos debatedores, um beijo grande a minha filha Mateus e a toda a comunidade de fé, né? Bonita comunidade, né? Comunidade de fé da Igreja Batista Nova Filadélfia do Grande Rio. Eu que agradeço, pastor, aqui em nome de todos os nossos ouvintes, a toda a igreja por permitir que o senhor esteja aqui conosco tantas vezes e hoje em especial nessa celebração dos seus 15 anos de exercício ministerial. 18. Pastora, é 18? Já mudou outra vez? Não, é 18. Você que eu falei 15? Claro. De onde eu tirei 15? Sei lá, pastora Carla, deve ser os deveres de casa. Sou eu que tô chegando lá. É hoje eu tô fazendo 14 anos de casamento. Olha aí, meu Deus do céu. Todo mundo celebrando aqui, que maravilha. Eu comecei a celebração ontem, então vou Não, sem detalhes, hoje. por favor, pastor. Não, JR, não é por isso não. É porque é no civil e no religioso, hoje, JR. Enfim, um beijão hoje vai pro maridão, né? Louvado seja Deus, nosso filhote está aí na escola, pela nossa família, né? E a gente vai estar hoje lá oferecendo culto e ação de graça na DEVIP, para nossa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor José Magalhães Furtado, hoje é aniversário de quê? Aniversário de vida. Mais um dia de vida, que maravilha. Meu agradecimento a Deus pela oportunidade de estar aqui. Um abraço à minha querida família, meus 5 filhos espalhados pelo mundo, meus 12 netos, completando 14 em janeiro, em nome de Jesus. Né? Meu abraço à Igreja Metodista Coelho da Rocha, igreja amiga, parceira, e aos colegas da mesa e essa rádio maravilhosa, esse programa campeão de audiência, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado também, reverendo Júnior César. Obrigado, JR. Quero deixar um abraço aqui especial para a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, a todos os irmãos que domingo fizeram aquela manifestação de carinho lá no meu aniversário. Que Deus abençoe a todos. Domingo aí, tá vendo? Abençoar também minha sobrinha Beatriz, que fez aniversário comigo. Bênção de Deus na minha vida. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado. Quero dar só uma informação a mais, nem 15, nem 18. 19, pastor Hélio. É 19? Então fui assessorado aqui por uma ouvinte nossa. Isso, é 19. Se é que o senhor me entende. Fez 18, eu faço 19. Um ouvinte nosso, um ouvinte aqui, participa aqui da nossa mesa. Enfim, muito obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. É de data mesmo, né? Tá indo bem. Vamos orar juntos, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração. Reverendo Júnior, por gentileza, ore conosco. Tão bom quando a gente pode lembrar dos enfermos e orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, agradecer a Deus pela bênção dos ministérios pastorais, a bênção de vida, de casamento. Que Deus abençoe muito os nossos ouvintes. Temos orado pelo estado do Rio, vivendo um momento crítico e muito, muito pesado. Vamos continuar, minha gente, vamos continuar em oração. Senhor, como é difícil nós lidarmos com essas questões da vida em comunhão nos dias de hoje. Mas eu creio, ó Pai, que a casa é sua, a obra é sua, e que o Senhor vai quebrantar o coração de cada discípulo teu, para que ele possa crescer cada dia segundo a sua palavra, na sua caminhada, e se integrar à tua igreja. Eu agradeço, ó Pai, pela bênção que o Senhor tem derramado no ministério do reverendo Hélio, que o Senhor esteja com ele, guardando, trazendo mais frutos, pela bênção, ó Pai, também da sua companhia na vida da Carla e do seu esposo,
E oramos, ó Pai, também por todas aquelas pessoas que nesse momento se unem a nós em oração, colocando diante de Ti todas as suas dificuldades. Pedimos ao Pai também que o nosso estado seja restaurado por Ti, porque nós estamos nos humilhando diante de Ti e crendo, ó Pai, que o Senhor pode sarar todas as coisas. Menos corrupção, menos desigualdade, mais amor ao próximo e mais justiça é o que nós colocamos diante de Ti. Continua, Pai, abençoando essa rádio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.